Salve, salve, meus amigos! Estamos começando mais um Resenha Pastoral e hoje com edição muito especial. Então é um prazer estar com vocês aqui no nosso Resenha Pastoral, episódio número 12. Olha só, já tivemos 12 resenhas pastorais. Se você ainda não conhece o Resenha Pastoral, é um livecast onde eu convido convidados, pessoas, amigos, pastores, pessoas envolvidas com o reino de Deus, para a gente falar sobre algum assunto relacionado ao reino de Deus. E hoje é uma edição especial, por quê? Porque hoje eu quero estar falando com vocês um pouco da minha história, para vocês saberem um pouco da minha história, terem contato, Muitos de vocês já me conhecem e eu quero estar passando para vocês um pouco da minha história. A minha história, ela consiste, eu cresci num lar cristão e quando estava nesse lar cristão, como bom adolescente rebelde, acabei saindo da igreja, fui parar até em terreiro de umbanda, me tornei pai pequeno de um terreiro e depois de os piores 2 anos da minha família, de eu estar passando ali num terreiro, eu então tive uma experiência com Jesus, decidi voltar para a igreja onde eu tinha sido criado e tive entendimento do quanto o amor Jesus ele dedicou na minha vida. Então, eu decidi fazer algo, ser útil ao Senhor em forma de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por mim, por morrer naquela cruz por mim. Então, eu, desde essa época aí, já se passaram vários anos, bem dizer, eu estou com 34 anos, já deve ter ali 8 para 10 anos que eu tive essa experiência genuína com Jesus, acho que até mais um pouco. Então, depois desse momento, dessa experiência, eu me tornei missionário e passei por algumas igrejas. E aonde que eu queria entrar nessa questão dessa resenha pastoral especial, dessa edição especial, foi que eu trilhando em outras igrejas, eu acabei tendo contato com muita heresia. Eu passei por algumas igrejas, antes de fazer teologia, que eu fui fazer teologia após sair de uma dessas igrejas onde a palavra do Senhor era completamente distorcida. E mesmo eu tendo sido criado na igreja, tendo um embasamento bíblico, a teologia reformada bem presente na minha formação quando criança, quando eu cheguei a frequentar essa outra igreja, eu lidei com tantas heresias. O líder, o pastor daquela igreja, ele deturpava tanto a Bíblia, que quando eu saí daquela igreja, eu decidi estudar. E foi decidindo estudar, estudando as doutrinas da fé cristã, estudando o cristianismo, fiz o curso de teologia, passei 3 anos e meio estudando teologia, decidi então aprofundar nas doutrinas, aprofundar no que realmente o cristianismo é baseado, O que é isso? Do que você está falando? Salvação, criação, o pecado, aquele básico, Aquele básico que é o que falta em muitas igrejas. Por falta desse básico, por falta dessas doutrinas, é onde a gente vê tantas heresias e tantas pessoas acreditando nessas heresias. Isso que é muito, mas muito preocupante. Então, fiz teologia, me aprofundei e desde antes de fazer teologia, eu sempre fui envolvido com missões, sempre atuei na parte social, com usuários de drogas, com moradores de rua e essa parte do assistencialismo, nessa parte social, de estar ajudando as pessoas nas suas vulnerabilidades, nas suas necessidades. Então, eu estudando, fiz todo o meu treinamento ali, o curso de teologia, tudo que realmente era importante, eu fiz. Eu estou olhando para o lado aqui que a gente está transmitindo também no Facebook, simultaneamente, Facebook e Instagram.
E logo mais vai virar o Resenha Pastoral Podcast. Então vai também, se você estiver nos ouvindo no Spotify, foi gravado tudo ao vivo, né? Então é isso. E então, depois de continuar atuando em missões, fazer teologia, eu decidi ensinar isso, né? Eu acabei me tornando professor, fundei uma escola de missões em Criciúma, ajudei, né, na fundação dessa escola, fui um dos coordenadores dessa escola de missões, onde nós tivemos 3 turmas. Foi fantástico, né, essa experiência, eu dando aula. Sou professor de cristologia, sou professor de missões, claro, né? Como eu falei, depois dessa jornada aí de 8 a 10 anos atuando já com missões, de 8 a 10 anos, desde que eu tive uma experiência, né? Converti de verdade, conheci a Jesus de verdade, eu dediquei a minha vida a sempre fazer algo para o reino de Deus, tanto ajudando na igreja, como sendo missionário, atuando na parte social e depois então implantando uma escola de missões e sendo professor dessa escola de missões. Isso foi fundamental, todo esse preparo, esse estudo teológico que eu fiz e para poder estar ensinando. E depois de passar esse tempo ensinando, isso se formalizou como um curso de verdade. Eu dava aula na minha cidade, lá em Anápolis, Goiás, na igreja que eu fazia parte, dei aula das doutrinas da fé cristã lá, e depois dei aulas tanto online como presenciais aqui onde eu estou morando, em Criciúma, Santa Catarina, e eu decidi passar isso pro modo curso online, né? Porque antes as aulas que eu dava eram aulas ao vivo, era uma mentoria, eu ainda continuo com a mentoria das doutrinas da fé cristã, com mais outros conteúdos, que é a mentoria Teologia para Todos, onde nós falamos das doutrinas da fé cristã, falamos da cristologia, falamos do caos da sociedade, falamos das missões. Então, a mentoria Teologia para Todos ainda é apenas mentoria, né? Não é um curso online, onde você pode acessar e assistir às aulas quando você quiser. Não, a mentoria é 1h30 de aula por semana, ao vivo, tete a tete, né? É mais próximo. Mas hoje nós estamos aqui lançando o nosso curso Doutrinas da Fé Cristã como um curso online, em uma plataforma onde você vai poder assistir às aulas quando você quiser. Mas você pode estar se perguntando por que ou para que eu devo estudar as doutrinas da fé cristã. Por conta, como eu contei para vocês um pouco da minha história, as igrejas que eu passei onde a teologia era deturpada, quando você tem um certo conhecimento, quando você tem contato verdadeiro com a palavra de Deus, você não vai se permitir ser enganado. Por quê? Porque você foi ensinado, você foi embasado nas doutrinas verdadeiras que a palavra de Deus traz para nós. O nosso curso é totalmente bíblico. Você vai ter acesso a esse conteúdo totalmente através da Bíblia, não é através de outros livros. Nós citamos outros livros no nosso curso, mas tudo remetendo à palavra de Deus. Então, o problema hoje dessas igrejas, o problema dessa situação onde nós vemos muitas heresias, é que muitas pessoas criaram uma verdadeira confusão dentro das igrejas com a Bíblia, porque mistura muita, tanta heresia sendo falada, tantos ensinos falsos sendo pregados, e isso acontece em grandes igrejas, o que é pior. Por quê? Porque essa igreja é muito grande, mais pessoas estão achando que aquela heresia é a verdade. E isso fica realmente difícil de achar a verdade sem estudar a Bíblia a fundo. Então, quando você tem contato com a Bíblia de uma forma mais profunda, doutrina, assunto por assunto, isso se torna mais fácil. E aí, quando a gente passa por toda essa problemática, a gente ainda quer achar algum culpado. A gente nunca assume que nós erramos. Por quê? Porque nós negligenciamos o estudo da palavra de Deus. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus para compreender ela da forma correta. Então, é isso que é o nosso curso Doutrinas da Fé Cristã. Se você quer, primeiramente, aprender a defender a sua fé, se você já passou por algum problema em onde não soube defender a sua fé, onde não soube argumentar em defesa daquilo que você acredita, esse curso vai te preparar para isso.
Esse curso vai te preparar para isso. E você pode iniciar completamente do zero. Você pode virar para mim e falar: pastor, eu não estudei nada, eu não sei nada. Esse curso é tanto para você que está começando agora, vamos dizer, é um recém-convertido, converteu ontem. Esse curso foi feito para você. E também para você que já está há 10 anos na igreja, mas ainda não conseguiu compreender. Como assim? Do zero? E para quem já está há 10 anos na igreja? Porque o nosso curso são aulas didáticas, onde você vai ter acesso a um conteúdo excelente e a um conteúdo explicativo. Eu vou pegar o texto com você, vou ler o texto e vou explicar o texto para você. Vou falar de cada assunto. Então, já vamos até entrar aqui no que nós vamos estudar no nosso curso das doutrinas da fé cristã. Tá? Você vai aprender como compreender a Bíblia, como você lê a Bíblia e compreender ela da forma correta, qual a intervenção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele atua no nosso coração e na nossa mente para que a gente compreenda a Bíblia. Por que os ateus mais leem a Bíblia, mais ateus eles são? Porque falta o Espírito Santo neles. Então é preciso você entender que o Espírito Santo vai te ajudar a compreender a palavra de Deus. E isso nós vamos falar sobre os livros a mais da Igreja Católica, tudo isso que remete à palavra de Deus, à Bíblia. Nós vamos falar também sobre o ser de Deus. Quem é Deus? Quem é a Trindade? Como assim 3 em 1? Um Deus só com 3 pessoas? Como que é esse negócio? Então nós vamos aprofundar no ser de Deus. Nós vamos falar sobre os nomes de Deus, sobre os atributos que Deus tem, né? O que é isso, pastor? Atributos? Isso. Deus é santo, Deus é imutável, Deus é amor, e Deus é espírito. Então nós vamos falar que atributos são esses e por que Deus é assim, por que ele é o Deus todo-poderoso, o que isso quer dizer? Então esses são os atributos de Deus, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre o ser humano, a criação do ser humano, o pecado, a salvação, compreender assunto por assunto, o porquê que Deus criou a humanidade, se ele já sabia que ia pecar. Sim, Deus sabia que a humanidade ia pecar, mas mesmo assim ele cria o ser humano. Então nós vamos entender a criação do ser humano. Nós vamos falar também sobre a santidade. Nós vamos entrar no significado do que é santidade, o que é santificação e quais os meios para atingir a santidade. Então isso é importante, porque você vai em muitas igrejas e fala: irmão, você precisa ser santo, você tem que ter uma vida de santidade. Como assim? Pô, eu peco, então eu vou pecar todo dia. Como que eu vou ter uma vida de santidade? Então é isso que nós vamos entender. Como é ter uma vida de santidade? Não quer dizer que você vai ser um santinho de agora para frente. Não, você vai continuar pecando, você vai continuar sendo um pecador, mas você vai lutar contra o pecado e vai ter meios para buscar a santidade. Nós vamos falar sobre os sacramentos. Batismo. O que são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. Apenas 2 sacramentos que Jesus deixou para nós. Pastor, mas a Igreja Católica tem mais um monte de sacramentos. Sim, eles têm um monte de sacramento, mas apenas o batismo e a Santa Ceia foi o que Jesus deixou para nós. Batismo infantil. Posso batizar recém-nascido? Não posso? Então nós vamos falar. Formas de batismo, só vale o batismo por imersão, onde você mergulha a pessoa, ou se eu colocar só um punhado de água ali na aspersão, qual que vale? Então nós vamos falar, existem 3 formas de batismo e nós vamos falar das 3 formas de batismo. Santa Ceia, então nós vamos explicar o porquê que nós fazemos a Santa Ceia, né? Na Santa Ceia, a Igreja Católica acredita que o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue, que é a transubstanciação. Tem a consubstanciação. Então nós vamos entender o que é isso. São nomes difíceis. Você pode estar olhando assim: nossa, pastor, você está falando umas palavras aí que eu nunca vi. Mas você vai entender sim o que isso quer dizer no meio da Santa Ceia. Nós vamos falar também sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, a segunda vinda, um assunto polêmico, né? Em tempos de pandemia, guerra, rumores de guerra. Então, nós vamos compreender como será a volta do nosso Senhor e Salvador e muitos outros assuntos nós vamos falar ainda no nosso curso. Então,
Você pode estar pensando assim, nossa, esse tanto de conteúdo, esse tanto de coisa que você vai ensinar, esse curso vai ser muito caro. Não, não vai. Primeiro, porque o valor desse curso, como você já viu, tem um valor, um conteúdo excelente que vai fazer você crescer e vai te ajudar a defender a sua fé. Então, o valor dele, mesmo assim, é um valor muito baixo. Segundo ponto é que todo o lucro desses valores vai para a obra missionária que nós atuamos aqui. Então, você vai estar nos ajudando a continuar a desenvolver os nossos trabalhos missionários aqui. E eu ainda vou dar 3 bônus top para você falar assim, putz, cara, isso aqui tá muito barato. O valor disso, se eu fosse pagar separado, ia sair bem mais caro. Então, eu vou te dar 3 super bônus. O primeiro bônus é uma aula que faz parte do nosso curso do estudo de Apocalipse, que chama A Verdade sobre Apocalipse. Então esse curso também está disponível nas plataformas digitais. Eu vou te dar uma aula bônus que faz parte, né, do quadro de aulas do livro de Apocalipse, que chama Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Então você vai ter acesso a essa aula totalmente de graça, uma aula com, acho que dá em torno de 40 minutos de conteúdo explicando que cada um desses cavaleiros do Apocalipse, quem eles são e o que eles representam e como eles atuam ou como vão atuar. Então, essa aula é fantástica e você vai gostar muito. O outro bônus que eu vou te dar é como superar decepções amorosas. Eu já escrevi um livro sobre esse assunto, que chama Na Caverna das Decepções. Eu vou te dar uma aula bônus para você ter acesso a como superar decepções amorosas. Terceiro e último bônus, se você é fã de um cafezinho, eu vou te dar um bônus super top, que é como melhorar o seu cafezinho todos os dias. É uma aula que eu gravei há algum tempo atrás, onde eu ensino, dou várias dicas para você melhorar o seu cafezinho. Então, o curso completo, né? Você vai ter acesso às doutrinas da fé cristã. É um curso completo com esses 3 super bônus, que é uma aula sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, como superar decepções amorosas e como melhorar o seu cafezinho. Todo esse curso, se você fosse pagar separado cada um desses assuntos, esse curso ia sair em torno de R$ 288 com todos esses conteúdos. Mas estou com uma promoção de lançamento, onde você vai ter acesso a todo esse conteúdo por apenas R$ 47. R$ 47 você vai ter acesso ao curso Doutrinas da Fé Cristã, como superar decepções amorosas, os 4 cavaleiros do Apocalipse e como melhorar o seu cafezinho na sua casa todos os dias. Então, por apenas R$ 47. Você pode virar para mim e falar assim, pastor, eu não tenho R$ 47, eu não tenho condições, a crise e tudo mais. Então, como eu coloquei até aí no anúncio, é o lançamento do curso Doutrinas da Fé Cristã e do livro, do e-book. Então, o que isso quer dizer? Se você não pode comprar o curso agora de R$ 47, eu escrevi todo esse conteúdo que eu vou passar no curso Doutrinas da Fé Cristã, eu escrevi em um e-book para facilitar o acesso, e esse e-book sai por apenas R$ 10. Então, se você está no Instagram comigo, se você vai no meu link da bio, que lá vai ter o acesso para você comprar ou o e-book ou o curso Doutrinas da Fé Cristã. O nosso objetivo é difundir a mensagem de que você pode ter acesso a um bom conteúdo bíblico nas redes sociais, na internet. Você pode, e isso vai fazer você saber defender a sua fé, e você vai também crescer na presença de Deus. Porque, como eu falei, é muito conteúdo. Você vai entender o ser humano, a criação, pecado, salvação, santidade, o batismo, Santa Ceia, como compreender a Bíblia, como conseguir ler a Bíblia e compreender ela, a influência do Espírito Santo, né, para a gente conseguir entender a palavra de Deus. Então, tudo isso está disponível no curso, em formato vídeo-aula, onde você vai ter um acesso com conteúdo. São quase 10 horas de conteúdo. É muito conteúdo. Para você ter uma ideia do curso, são aproximadamente 10 horas de vídeo-aula, onde você vai ter conteúdo, um conteúdo de qualidade, tá? Tem os slides todos na aula, então é um conteúdo bem didático para qualquer pessoa de qualquer idade, para quem converteu ontem ou para quem está há 10 anos na igreja, então é um conteúdo interativo.
E aí, para facilitar ainda, a gente desenvolveu o e-book, todo o formato inscrito em um livro que vai ajudar você, se você não pode, né, dispor de R$47, R$10 eu sei que você consegue ter. E você pode ainda passar no cartão de crédito para pagar daqui a um mês. Então você vai ter acesso a um e-book. Esse e-book vai ter ali todos os textos que você precisa ler, os textos na Bíblia. Tal assunto, vamos falar agora sobre salvação. Então, olha, a salvação, a participação do Pai na salvação é essa, a participação do Filho de Jesus Cristo é essa. Aí vai estar ali a referência bíblica. Olha, se você pode acessar aí na sua Bíblia, abrir, né, a sua Bíblia e ter acesso a esse conteúdo, vai estar em tal texto, vai falar da participação do Pai, a participação do Filho, a participação do Espírito Santo. A Trindade, ela está presente em todas as coisas. Em todas as coisas a Trindade se faz presente. Então nós vamos entender a Trindade na criação, a Trindade na salvação, na oração. Então é importante a nossa oração, sabia disso? A nossa oração, você ora ao Pai, pede o intermédio do Filho e o Espírito Santo é quem leva as suas orações ao trono do Pai. Então a Trindade está presente em tudo e isso nós vamos aprender nesse curso. Então, como eu disse, todo o lucro, tanto do e-book como do curso, será revestido nas missões que nós temos atuado aqui em Criciúma, em Santa Catarina. Então, é um investimento que você está fazendo no seu conhecimento bíblico e também um investimento na nossa obra missionária. Então, olha que fantástico. Eu acho que em nenhum curso na internet você vai conseguir investir no seu conhecimento e ainda ajudar na obra missionária. Então, esse é o Resenha Pastoral de hoje, né? Uma edição especial de lançamento do nosso e-book, do nosso livro e também do nosso curso Doutrinas da Fé Cristã. Se você está no Facebook com a gente, está aí na descrição do vídeo o link para você acessar. E se você está no Instagram, vai no meu link da bio que você vai ter acesso. Muito obrigado pela participação de vocês e vamos estudar juntos. Se você ainda quer ter, né, como eu falei que a gente também tem a mentoria, se você quer ter acesso à mentoria e uma aula por semana, 1h30 de aula para estudar a mentoria Teologia para Todos, que é além das doutrinas da fé cristã, você ainda vai ter acesso a mais 4 cursos e vai estudar comigo durante 6 meses. Se você quiser participar dessa mentoria, é só mandar um inbox para mim aí, tanto no Facebook ou no Instagram, ou em qualquer outra plataforma, que eu te explico os valores, como que a gente vai marcar as aulas e tudo mais para você ter acesso à mentoria. Valeu, tamo junto, vamos aprender a defender a nossa fé e compreender a palavra de Deus. Valeu!